Storytelling, aquilo que todo mundo fala sobre, mas no final do dia as pessoas têm dificuldade em te ensinar como fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar em alguns minutos como que tu pode te transformar em um grande storyteller e levar o storytelling para os teus conteúdos aqui na internet, para tudo que tu faz a partir desse momento na tua vida. A primeira coisa que tu precisa entender é por que contar histórias é tão importante, por que a gente traz as histórias como um elemento muito fundamental na nossa comunicação. Porque toda vez que a gente fala de uma comunicação magnética, uma comunicação que vende, a gente parte do pressuposto que a nossa comunicação vai despertar sentimentos nas pessoas. Porque se ela não despertar sentimentos, ela não vai conseguir despertar aquilo que é o nosso objetivo principal, que é ação. Então, se eu trago muitos fatos, se eu quero falar muito do meu produto, se eu não envolvo as pessoas, eu vou pecar em criar sentimentos. E uma das melhores formas, uma das maiores armas que a gente tem para criar sentimentos é justamente contando histórias. Por quê, gente? Porque toda vez que a gente conta uma história, a pessoa que está escutando essa história se coloca no lugar de personagem principal, de protagonista, e sente aquilo que eu senti quando eu vivi aquela experiência e agora tô contando. Então vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu acordei muito atrasada, saí correndo da cama e quando eu tava me virando pra pegar minha roupa, eu bati com tudo o meu dedinho do pé na quina da cama. Tu sentiu o teu dedinho aí? Isso é porque quando tu escutou essa história, tu te colocou nesse lugar de protagonista. E quando tu te coloca no lugar de protagonista, tu começa a ter consciência das coisas que eu tô falando, começa a sentir essas coisas também, e aí isso reverbera muito mais pra ti. Mas não é só eu ligar essa câmera aqui e começar a contar qualquer história que eu tenho na minha vida e achar que isso vai funcionar. Eu preciso seguir uma estrutura, um framework, como a gente chama muitas vezes em copy, na comunicação, que vai me permitir justamente pegar esses sentimentos de ti. Porque se eu começo a contar uma história, essa história não é envolvente, não gera curiosidade, não tem nenhum elemento que vai chamar a atenção da outra pessoa, eu vou perder a oportunidade que eu teria de te prender nessa história aqui e aí sim elevar esses teus sentimentos, trazer esses teus sentimentos à tona. Então, qual que é a primeira coisa que tu precisa entender quando tu vai criar uma história, quando tu vai contar uma história aqui na internet? Ao contrário do que nos ensinaram lá na aula de redação para o vestibular, a gente nunca conta os fatos em ordem cronológica. A gente sempre conta os fatos na ordem do mais chocante primeiro. E por que isso? Porque a gente acabou de falar, a gente quer prender as pessoas na nossa narrativa. Se eu quero prender as pessoas na nossa narrativa, eu não vou começar com era um dia, era uma manhã de domingo, eu estava... É muito diferente eu escrever um livro e a pessoa escolher esse livro e sentar para ler esse livro em que ela vai me dar a atenção dela do que eu estar nas redes sociais. Então, se eu tô nas redes sociais, não adianta eu chegar em ordem cronológica, eu preciso chegar pé na porta. Já viu como até mesmo os filmes mudaram hoje em dia? Antigamente, um filme começava de forma mais lenta, ia desenvolvendo a narrativa, só que hoje em dia, gente, a luta pela atenção tá tão grande que quando é filme de suspense, já começa logo no momento que a pessoa morreu. E aí depois volta a história e aí vai nos contando tudo sobre o que aconteceu. Então, esse elemento do choque, da curiosidade, de algum fato interessante que aconteceu, precisa estar no início da história. E aí eu trago o exemplo de um vídeo meu que viralizou, que era um vídeo em que eu contava uma história que aconteceu comigo no ano novo, ano passado, que eu fui comprar uma roupa e qual que era a headline do vídeo? O dia em que eu fui na NV e a vendedora não me falou o preço da roupa. Então, tá vendo como eu comecei com o mais chocante? Só que aí eu trouxe um segundo elemento nisso que é muito importante. A curiosidade, gente, mora no que não foi dito. E aqui que eu vejo no que não foi dito. Aqui eu vejo muitas pessoas destruindo as suas histórias. Porque o que elas fazem? Elas começam contando e já conta toda a história na primeira frase. Então, eu vou te contar o que aconteceu nesse dia. Mas qual foi a minha headline? O dia em que eu fui na loja da NV e a vendedora não me falou o preço da peça. O que parece quando tu escuta essa headline que vai acontecer?
parece que eu vou reclamar da NV, parece que a vendedora agiu de má fé comigo, parece que várias coisas. Eu dou a entender que várias coisas. Mas o que acontece ao longo dessa narrativa? Ela vai mudando. E aí o que eu faço? Eu começo com a curiosidade, então nessa curiosidade eu abro um looping na cabeça da pessoa, então ela precisa entender como que isso vai terminar, onde isso vai parar. Mas depois de abrir esse looping, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou trazer a cronologia dos fatos. Por quê? Porque trazendo a cronologia e fazendo isso de uma forma que eu não enrole demais, dando apenas o contexto, então não quer dizer que para fazer uma boa história tu não pode dar contexto. Não, a pessoa não vai entender nada. Se ela não entender nada, não adianta a história. Mas o contexto, ele tem que ser breve, simples, rápido o suficiente para abrir um outro looping, para a pessoa continuar escutando aquela história, assistindo aquela história e se envolvendo com aquilo que eu tô falando. Então eu trago a minha cronologia, os fatos que aconteceram. Então nesse caso eu falei que eu tava buscando uma roupa para ano novo, resolvi na NV, vi uma saia que eu gostei muito, achei linda. A vendedora falou, experimenta o conjunto inteiro, vai lá, mostra pro namorado o que ele achou, o namorado gostou. Tá vendo como tá preso aqui? Tá, e aí o que aconteceu? E na hora que eu fui pro caixa, o que aconteceu? E aí a gente traz um outro elemento de uma história muito boa, um certo plot twist. O que é plot twist? Uma virada inesperada que ninguém achava que poderia acontecer. Quando eu cheguei na frente do caixa, o meu noivo estava do meu lado e sabe o que ela fez? Em vez de ela me falar o preço da minha compra, ela escreveu num pedaço de papel e me mostrou. Por quê? Provavelmente porque ele estava do meu lado e muitas mulheres às vezes se incomodam de que o marido saiba quanto que elas pagam nas roupas. Querem evitar, na verdade, uma possível briga, enfim, uma desavença. Ela quis ser delicada naquele momento, ela não quis gritar o preço para todo mundo escutar na loja. Qual que é o plot twist aqui? As pessoas pensaram que eu ia falar mal dessa vendedora. Só que eu não falei mal da vendedora, pelo contrário. Foi uma vendedora extremamente discreta e de um charme e de um tom que poucas vendedoras têm. Então, no final, eu falei muito bem da marca, eu falei muito bem da vendedora e isso foi uma virada que a minha história deu, que histórias boas geralmente têm virada. Então, gente, o que vocês precisam entender? Se vocês começarem a aplicar essas 4 coisas que eu falei aqui, primeiro, não se começa com cronologia, a gente começa pelo ponto mais importante da história. Segundo, a gente não pode contar toda a história no início, a gente precisa ir para a parte mais importante, mas esconder uma parte da história que vai ser falada no final. Terceiro, precisa ter contexto. Se não tiver contexto, não vai fazer sentido a história. E aí perde esse elemento do sentimento. Quarto, virada. E quinto que eu colocaria aqui também seria o sentimento que eu quero deixar na pessoa. Então aqui o sentimento que eu queria deixar era um sentimento de choque. Caraca, meu Deus! Olha o que aconteceu, surpreendente. Teve gente que gostou, teve gente que achou ridículo o que a vendedora fez, falou que era um absurdo as mulheres não poderem pagar as suas coisas e comprar as suas coisas com o seu dinheiro lá. Mas enfim, o sentimento de choque aconteceu, o sentimento de virada aconteceu. Então se tu conseguir dominar essas 5 coisas e na próxima vez que tu for contar uma história na internet, trazer essas 5 coisas, tu vai perceber como o teu storytelling aqui nas redes sociais vai ser completamente mudado e vai estar muito melhor do que todas as outras vezes que tu fez. E se tu quer aprender a fazer isso aqui na prática, no dia 15 de novembro eu vou fazer um laboratório de conteúdos, ou seja, um dia inteiro para tu escrever 30 dias de conteúdos com a minha supervisão, usando o meu método Comunicação que Vende e recebendo vários templates de conteúdo para usar nas IAs. Então eu vou mostrar toda a parte de conteúdo, venda na internet, se tu tem serviço, se tu tem infoproduto, eu recomendo muito que tu esteja lá comigo dia 15, é só tocar aqui embaixo, quanto antes tu entrar, menos tu paga para estar nesse laboratório aí de comunicação, de conteúdos, de copy, que a gente vai resolver 30 dias da tua vida em um dia só. Combinado? Então é isso, espero que tu tenha gostado desse vídeo, vou deixar outras sugestões aqui se tu quiser saber mais sobre storytelling, sobre construção de narrativa, outras coisas que tu pode usar aqui na internet. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.